Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este já quinto episódio de O Invisível. Nesta ocasião, tenho o prazer de compartilhar com um convidado muito especial. Ele é venezuelano, muito conhecido em seu país, e atualmente está residindo na Espanha. Ele se dedica à leitura de tarô, mas é principalmente conhecido como médium por sua mediunidade. Com ele falaremos sobre como é o além, talvez como é a vida no além, sua experiência como médium, as coisas boas e as coisas ruins da mediunidade e de ser médium. Enfim, uma conversa divertida que espero que você aproveite nos próximos 50 minutos. Com vocês, Bhagavan Vasquez. Olá, Bhagavan. Antes de mais nada, quero agradecer por ter aceitado o convite para este já quinto episódio de Lo Invisível. E espero que você aproveite esta entrevista e que possamos compartilhar agradavelmente. E contribuir de alguma forma para as pessoas que estarão assistindo a este vídeo. É um prazer poder estar aqui, Bhagavan. Não, obrigado a você. Obrigado a você, Esteban, e obrigado a todos que nos assistem. Porque, bem, para mim é sempre uma honra compartilhar com pessoas novas, sobretudo. É lindo porque, às vezes, eu, como médium, aprendi que às vezes a gente se fecha no nosso conceito de como percebemos o mundo e quando conhecemos outros médiums. É como se nos dessemos a oportunidade de perceber que há outras formas de vê-lo, cada um percebe, de maneira diferente. E bem, para mim é uma honra estar aqui na sua casa, porque realmente esta é a sua casa. Estas são as novas formas de visitar as pessoas, em suas casas, em seus escritórios. Então, obrigado. Não há nada a agradecer, Bhagavan. O prazer é meu. Bhagavan, eu entendo naturalmente que você teve uma vida anterior, não é? Antes de me tornar médium. Pelo que eu sei e pelo que você me contou em algum momento, você estudou algo como o que no Chile se chamaria administração hoteleira. E bem, nos conte um pouquinho sobre o que aconteceu nessa vida anterior, digamos, antes de ser médium e como você chegou a ser médium, como você se atreveu de repente a dizer às pessoas, a aparecer em público e dizer que é médium e assumir isso e se tornar uma figura pública. Bem, realmente, eu sempre vou dizer isso, eu devo isso aos meus pais, porque foram eles que perceberam minha habilidade, perceberam o que eu podia perceber. Porque, bem, desde muito jovem, eles me disseram que eu via coisas, ou foram eles que me permitiram saber que eu via pessoas, ou ouvia coisas que nem todo mundo estava ouvindo. Eles são os que me levam a um instituto de parapsicologia na Venezuela. Sou venezuelano, para aqueles que não sabem, sou venezuelano, e meus pais são... Meu pai é fundador do sistema de orquestras juvenis e infantis da Venezuela, minha mãe. É licenciada em artes cênicas. Eles pertenciam ao mundo artístico. Não tinham nada a ver com este mundo espiritual. E bem, foram eles que perceberam que realmente algo não estava bem. Eu era meio estranho e meio esquisito. Desde criança, estou falando de 5, 6, 7 anos de idade, talvez um pouco menos. Então, eles me levaram aos 8 anos de idade a um instituto de parapsicologia, que existia antigamente na Venezuela. Lá fui atendido por psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Foi lá onde me estudaram. Inclusive, durante 3 anos, as ondas cerebrais tentaram ver como funciona. Foi lá onde eu descobri que meu cérebro funcionava de forma diferente do cérebro comum, porque emitia ondas completamente distintas, que me permitiam captar coisas que talvez normalmente nosso cérebro ou o cérebro comum não capta. E bem, foi como um mundo... Obviamente meus pais fizeram isso porque eu fui a um psicopedagogo primeiro. Comuniquei ao psicopedagogo com um irmão, porque eu lhe disse a psicopedagoga era uma mulher. Eu lhe disse que eu via pessoas e ela pegou e me disse, você fala com pessoas falecidas, Eu lhe disse anjos e ela me disse, você fala com anjos? Eu falo com ET. E eu lhe disse, bem, eu não sei se você fala com ET, mas aqui há uma pessoa, e comecei a descrevê-lo. Aqui há um homem que está me dizendo, Lili, me perdoe. E ela começou a chorar. Quando eu digo Lili, me perdoe, ela começou a chorar muito. Eu tinha 8 anos naquela época.
E bem, de alguma forma ela foi quem, vendo o que eu fazia, disse aos meus pais, ele tem que ir a um centro especializado nisso. Porque o que ele me fez, ou seja, o que ele me disse, ninguém tinha me dito. Ei. E bem, é aí que realmente começa esta história. Porque depois de 3 anos que me estudaram, eu aos 8 anos, minha mãe aos 8 anos percebeu que aqui iam me pegar como um rato de laboratório e decidiram, simplesmente, me tirar de lá e me tirar de todos esses estudos. E simplesmente que eu levasse uma vida normal. Mas como eram católicos, eles pediram à minha família, minha família me pediu que eu não dissesse nada, que não importasse o que eu visse ou sentisse, não dissesse nada. Porque seria julgado, porque seria tratado como o esquisito, como o estranho. E bem, digamos que eu sempre fui muito extrovertido. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca tive um problema de autoestima que me impedisse de me relacionar. Então, eu mesmo, embora meus pais não soubessem, eu compartilhava o que eu sentia. Então, eu na escola era o amigo estranho que via mortos. E, obviamente, meus amiguinhos sabiam que eu às vezes lhes dizia coisas, né? Eu os assustava às vezes. Mas isso ficou entre meus amigos e eu. E depois disso, nem os professores, uma professora foi quem descobriu, uma professora da minha turma. Eu estudava em uma escola quase que semi-internato, porque eu entrava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde. E de alguma forma me viram lá. Eu estive conversando com a professora. A professora ficou muito surpresa porque eu a informei sobre o pai dela, que tinha falecido e... digamos que isso fez com que foi o primeiro contato que tive, de fato, com uma pessoa que eu lia. Eu tinha naquele momento já 9 anos de idade, certo? E, de alguma forma, ela foi uma das que me disse. Porque quando eu a conectei com o pai dela, foi uma história de que eu estava nas aulas e o pai começou a falar comigo, mas todos estávamos em exame. E ela pensou que eu estava colando. E acontece que quando me castigam, me deixam de castigo, me tiram o recreio ou não me deixam sair para o intervalo. E aí ela entrou na sala e foi quando ela se senta, ela me diz que você tem que pensar muito no que fez, porque estava colando na aula, estava incomodando seus colegas. E ainda por cima nega. E, nisso eu ouvi uma voz que me disse, diga à minha florzinha que se comporte bem. E eu não queria dizer nada. E o homem novamente me disse, se você quer sair daqui, diga à minha florzinha que se comporte bem. E eu te juro, Esteban, que eu não sabia o que fazer. E eu comecei a chorar. Ela se aproxima de mim e diz, por que você está chorando? Eu digo a ela, porque aqui tem um homem que está falando comigo e está dizendo, para eu dizer à florzinha que se comporte bem. Esteban, essa mulher começou a chorar de uma maneira, e eu chorava mais porque, ou seja, senhores, eu tinha apenas 9 anos de idade, ou seja, eu não tinha a menor ideia. Eu pensei que estava fazendo algo errado, e ela, o que quero dizer com a história, é que ela é quem me diz. Quando eu termino de contar o que eu estava sentindo porque ela me interrogou. Não pensem que isso ficou assim, que eu apenas lancei uma mensagem e pronto. Ela me disse, e o que ele te disse? O pai tinha se desdobrado, ela tinha sido a única que tinha visto o que ele tinha feito. Digamos que eu pensei que estava fazendo algo errado e ela me diz, nunca tenha medo do que você faz porque você vai ajudar muitas pessoas. Foi a primeira pessoa que me disse isso. Com o tempo eu comecei, meus amigos começaram a saber, os pais dos meus amigos. Então me convidavam para as casas e era como para que eu fizesse sessões. Mas era tudo muito, petit comité, ou seja, apenas pessoas que me conheciam. Até que um dia, eu já estava na universidade, eu estava estudando hotelaria e serviço de hospitalidade, que é como ser um gerente de hotel. Digamos que fui a um centro me mandaram para um estágio em um centro de cura chamado Clínica Hoffman. E lá havia muitos terapeutas, Esteban, muitos. Na Venezuela, essa é uma clínica que está em um lugar chamado Valência, que se chama Aguirre, em Valência, em Carabobo. E me lembro que lá havia o diretor do centro,
me conhecia, porque conhecia a minha família. E eu cheguei a esse lugar e via que todo mundo jogava cartas, lia o pêndulo, fazia um reiki. Então, claro, foi algo muito estranho. E uma reikista estava fazendo reiki em mim e me disse: você tem um dom e precisa aprender a usar esse dom, porque você é como um funil que recebe a informação e não está fazendo o seu trabalho. Então eu peguei e disse: mas o que você quer? Que eu passe pelo mundo dizendo às pessoas o que vejo, onde quer que eu vá? E ela me disse: não, pois você deveria começar aqui. E isso me fez começar a comentar com as pessoas. Mas na clínica, foi um amigo que é jornalista. Na época ele não era muito famoso. Foi um amigo que era jornalista. E ele começou a ver que eu começava a dizer coisas às pessoas. Pois eu estive 6 meses nesse centro, fazendo meu estágio nesse... Quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha ali já, sem mentir, uns 18 anos. Tinha 18 anos de idade. Ah, perfeito, perfeito. E fui a esse centro e estive 6 meses, porque os estágios duravam 6 meses. Eu tive que chegar e bem, eu ia mas para a parte hoteleira, pessoal, eu não ia, nem para fazer terapia, nem nada. Mas bem, digamos que eu comecei a transmitir. Eu dei ouvidos à reikista. E comecei a transmitir a mensagem a todos os hóspedes, aos terapeutas. Então, o diretor do centro percebeu e me disse: bem, você tem um dom, você deveria usá-lo aqui. E eu comecei a usá-lo e meu amigo chegou. Meu amigo jornalista chegou um dia e me disse, me viu fazendo o que eu fazia, adorou e me disse: eu posso fazer uma matéria de imprensa para você. Para quê? Para divulgar isso em Mérida, na Venezuela. E eu peguei e disse: bem, de qualquer forma, você não é muito famoso. O jornal onde ele ia publicar, bem, também não era muito lido. E eu disse: claro que sim. E ele pegou, redigiu tudo, fez algumas gravações. E quando eu voltei para minha cidade onde eu estava morando, que era Mérida, na Venezuela, todo mundo sabia quem eu era. Você é o rapaz que vê espíritos. E desde então, eu obviamente me senti mal, porque pensei que as pessoas iam me julgar, porque obviamente houve gente. Naquela época não havia Instagram. Que te julgava. Quer dizer, o Instagram estava recém surgindo, não havia muito Twitter. O famoso era o Twitter, o Facebook estava lá. Então, havia pessoas que sim faziam comentários muito feios, e eu fiquei quieto. Eu disse: não me importa que ele tenha publicado isso na imprensa, eu não vou dizer nada. Mas eu tinha um blog, naquela época, que era a época dos blogs, onde comecei a falar sobre os médiums. Comecei a escrever e as pessoas começaram a me escrever. Foi um dia que eu entrei, sem te mentir, Esteban, e eu tinha cerca de 5.000 mensagens na caixa de entrada de pessoas me pedindo ajuda. E eu dizia: o que faço com isso? Mas naquela época, vagabundo, você não se dedicava a isso profissionalmente. Nada, ou seja, Naquela época você estava apenas começando, sim. Eu estava estudando hotelaria porque meu sonho sempre foi ser chefe. Eu estudei culinária na escola de um chefe famoso na Venezuela chamado Sumito Esteves. E, digamos que eu não estava prestando atenção em nada disso. Mas quando eu abri esse blog e vi a quantidade de pessoas, eu aceitei um pedido. Uma senhora foi quem me disse: gostaria que você me visse. Eu fui à casa dela, a vi ali, e no final ela também me disse: você me curou, você me impediu de tirar minha própria vida. E ela me disse: nunca, pare de fazer o que você faz. Então, claro, isso me fez perceber que talvez a hotelaria não fosse para mim. Obviamente percebi. Durante os estágios percebi que eu não queria estar em um hotel 24 horas por dia, 365 dias do ano, porque realmente eu admiro, se há alguém aqui assistindo isso que trabalhe no mundo da hotelaria, eu admiro as pessoas que são hoteleiras porque de verdade é preciso ter uma vocação total, ou muita vontade ou muita necessidade. Ou seja, eu não me vi ali e comecei de alguma forma a falar com as pessoas, a transmitir mensagens. Obviamente, minha vida havia uma série na televisão muito famosa que se chamava Ghost Whisperer, que era sobre uma garota que falava com espíritos. E ela tinha uma loja de antiguidades.
O coprodutor é meu mentor de mediunidade, por sinal, que se chama James Van Praagh. Eu me sentia como Melinda, como a atriz da série. Porque eu estava em um vilarejo, e no vilarejo eu era quem? E transmitia mensagens, e só me conhecia as pessoas que eram indicadas, mas nunca era, volto a repetir, algo de trabalho. Agora, quando meu amigo viu que seu artigo, sua nota de imprensa foi tão bem sucedida, ele me colocou em contato com outros jornalistas, e foram eles que se deram a tarefa de me tornar conhecido em toda a Venezuela, e de repente era o mundo. Claro. Olha, e talvez seria interessante, bem interessante o que você propõe, como acontece, e cada caso, no fundo, eu compartilhei com muitos meios, cada história é fascinante em geral, como os meios começam. Seu caso também é bem interessante, não? Mas talvez indo para algo um pouco mais abstrato, que eu acho que as pessoas vão gostar ou se interessar. Você tem uma impressão de como é o além, como é a vida no além. Aposto que você já o percebeu, já o encontraram para você. Já o mostraram, você já viveu isso através de uma experiência de quase morte, uma viagem astral, ou tem uma ideia geral de como deve ser o além? Tive uma experiência de quase morte aos 6 anos de idade. E o que vou dizer agora será uma novidade, porque nunca havia contado isso antes. Quando eu tinha 6 anos, caí de um palco estava em um palco, né, o palco, e tinha cerca de 2 metros de altura, 2 metros e pouco. E bem, eu tinha 6 anos de idade, sempre fui pequeno, pessoal, eu meço 1,67 m, ou seja, não sou muito alto. Imaginem pequeno, muito menor. 2 metros e 50, quase 3 metros aí, é bastante para mim. Eu caí e tive uma fissura craniana interna. E eu me lembro que todo o processo, desde quando me levaram do lugar onde caí até a clínica, eu vivi tudo isso de cima. Eu me lembro que via tudo de cima. E via de cima porque era como se você estivesse assistindo a um filme e colocassem a câmera de cima. Eu via meu corpo e via tudo o que estava acontecendo. Via meu pai chorando, via minha mãe chegando do supermercado e soltando as compras e abraçando-me, via os médicos. Mas em um desses momentos tudo se apagou. E eu me lembro que estava em um lugar onde não havia nada. No início não havia nada, tudo era como preto. E de repente apareceu como uma porta imensa. E eu atravessei essa porta. E quando eu atravessei essa porta, havia como um prado, era como um parque. E tudo era lindíssimo, tudo era extremamente lindo. E eu queria ficar ali, eu queria estar nesse lugar. E eu me lembro que nesse lugar apareceu uma senhora que era a bisavó do meu pai. E eu não a tinha conhecido. E ela me disse, o que você está fazendo aqui? Ela me chamou pelo meu primeiro nome, que é Nisrinha. É um nome bastante complicado. E ela me disse, Nisrinha, o que você está fazendo aqui? E eu lhe digo, não sei, eu atravessei a porta. Eu estava vendo agora meu pai e minha mãe, mas eu atravessei essa porta. E ela me diz, não, venha, me dê a mão. Porque você agora não tem que estar aqui. E eu lhe disse, onde estou? E ela me disse, este é um parque que você vai conhecer dentro de muitos anos, mas agora não. Então, eu segurei e fui de mãos dadas com ela, mas eu olhei para trás e via pessoas, e vi pessoas flutuando no ar. Vi crianças correndo e eu dizia, ou seja, uma vez eu me virei e disse, não, mas eu quero ir para lá. E ela me segurou pelos ombros e disse, entenda, você agora não tem que estar aqui. E ela cruzou, me levou pela porta, e a porta, ela segura, está como entre. Ela está parada na porta. E ela me diz, siga em frente, continue para lá, que aqui eu vou estar no dia que for a sua vez de vir para cá. E quando eu me virei, vi uma grande luz e o que senti foi como quando você cai. Eu não sei se vocês, senhores, já tiveram essa sensação de que estão caindo da cama. Eu senti que caí e quando caí, acordei e sentia meu corpo. Eu tinha um respirador colocado. Meu pai estava deitado na cama, minha mãe estava aos pés. E eu acordei. Então, obviamente. A partir daí, a história vai... a premissa é
que eu era muito ruim nos estudos. Eu não sabia ler nem escrever e eu não sabia somar, nem subtrair, nem multiplicar pessoas. E até hoje, não se sabe como, depois que eu saí da clínica, eu comecei a escrever, a somar, subtrair, multiplicar, tudo rapidamente. E os médicos foram os que queriam saber o que tinha acontecido comigo. Obviamente, minha mãe, eu contei a história de criança depois que eu saí daquele lugar, e ela me disse, isso você não pode contar a ninguém. E eu nunca mais contei. Até hoje que estou contando publicamente. E bem, Ótimo. Obrigado pela exclusividade. Veja uma coisa que é interessante, porque há alguns savant, que é a síndrome do sábio, não? Que vem de nascimento, mas também há estudos que sugerem que o savant também. Há alguns que vêm de traumatismos cerebrais. Veja, que são muito poucos, são como 50 no mundo savant, que são pessoas que se tornam inge, ou são gênios matemáticos ou musicais, entende? E veja, que também há um médium muito famoso chamado John Holland, ele potencializou muito suas capacidades psíquicas depois de um acidente automobilístico onde bateu a cabeça. Então, uau! Aí há algo interessante. Eu juro e juro por tudo. Sua história. Ou seja, eu realmente me lembro disso. Obviamente, depois eu falei com os espíritos, já adulto falei com muitos espíritos. Eu sempre pergunto a eles, talvez, não sei se é desrespeitoso ou não, mas a alguns eu perguntei o que é que veem. É aí que muitos me dizem que não há nem céu nem inferno, realmente é um lugar de luz, onde todos atravessam. Ouça a pergunta que vou te fazer. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que você acha? Você acha que há um céu ou um inferno ou não? Os espíritos me ensinaram que não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório. Inclusive, aprendi que o purgatório é um estado mental, que apenas a alma que acredita nisso vê. Mas e é interessante, porque como eles me mostraram, é como se você estivesse apenas assistindo a esse filme, enquanto todo mundo te vê, assistindo ao filme. Mas realmente o lugar não existe. É algo onde essa alma decide estar. E decide ficar até que, bem, ou a culpa que tem, ou a emoção que a está dominando a libere, ou se libere dessa emoção, não é? Mas nenhum espírito me falou sobre o inferno, inclusive quando as pessoas me perguntam para onde vai Hitler, por exemplo. E Hitler está em um nível vibratório, não no além. Ele cruzou para a luz e está em um lugar vibracional, com almas que vibram igual a ele. E lá pode haver até um Dalai Lama, e pode haver... Ou seja, todos que vibrem nesse caos, nesse ódio, vão estar lá e também lhes dão a oportunidade de evoluir. Porque no final somos almas, que viemos a este plano físico para aprender algo que o espírito realmente quer viver. Porque é o que, no meu caso, eu aprendi. Que existe um espírito, uma alma e há o corpo físico. E que realmente o espírito é quem dá. Bem, todas as lições que quer ver, porque o espírito é o Criador que quer se ver através de todos e de tudo, não é? E utiliza o corpo álmico para entrar no corpo físico, porque não pode entrar diretamente para não ser envolvido pela matéria. E é aí que, de alguma forma, essa alma tem a oportunidade de continuar vivendo no além. Por isso, eu, Bhagavan, não sei os outros médiuns, mas eu aprendi que realmente o que reencarna em nós não somos nós, mas sim o nosso espírito, porque nossa alma continua crescendo no além. E é por isso que podemos nos comunicar com as almas. Ou seja, eu digo ao contrário. Quem encarna, ou seja, é o espírito que encarna. E quando está encarnado poderia ser chamado de alma, entende? É assim que eu vejo. A alma é como um veículo do espírito para poder encarnar neste plano. Exatamente. Mas no fundo, quem somos nós em essência? Somos espíritos que temos aqui nesta experiência algo que chamamos de alma. Completamente. Veja uma coisa que me veio à cabeça. Eu não é que concorde com isso, é apenas uma suposição que pode ser válida, não é? Nós tendemos a ver as pessoas como boas ou más aqui, pessoas que ajudam e pessoas que fazem mal, não é? E claro, se nós pensamos em Jesus, por exemplo, é um espírito, não é? Que veio aqui para viver uma experiência e ajudar no progresso
da consciência de muitas pessoas, não é verdade? Porque abala. Em geral, os avatares têm sido assim. Mas, por exemplo, o que acontece? Quando não poderia acontecer que alguém como Hitler, pontualmente, pudesse ter sido um espírito que vem em uma missão super ingrata, porque é como ficar com uma imagem super ruim, mas o fato de ele fazer o papel do vilão aqui ajuda a que muitas pessoas tomem consciência e avancem em seu processo de evolução. Totalmente. Não, não é só uma ideia. Pelo menos no meu caso são os espíritos que me dizem. Realmente não há almas, não há pessoas boas nem más. Só há lições. Nós poderíamos, como almas, ter escolhido interpretar o papel de Hitler ou de Jeffrey Dahmer, por exemplo. Poderíamos ter querido ser ele. E não, nossa alma decidiu como aprender. Essas lições de outro nível vibratório, além de termos vidas que nos precedem e nos permitem, bem, não ter que escolher esse cenário. Há almas que decidem. Há espíritos que decidem encarnar em uma alma para entrar em um corpo humano. E encarnar e interpretar esse papel, porque é o que eu digo a todos. A divindade está se testando, está se olhando através de todos. E todos são consciências elevadas e consciências não tão elevadas, e as consciências que não são tão elevadas também são ricas em conhecimento, porque permitem que outras almas também evoluam. Eu explico muito como, por exemplo, com as guerras. Obviamente, a gente vê uma guerra do que está acontecendo agora em Gaza ou na Ucrânia, e a gente diz, por que no século XXI vão ocorrer esse tipo de coisas? Mas é porque eles permitem. Se você vê do lado espiritual, esses eventos são os que permitem que você escolha novamente. Escolher uma forma diferente de fazer as coisas, mas eles têm que acontecer, para que você possa escolher novamente. Se você vê um colega de classe que não estuda, que não se esforça para aprender, que é um mau estudante, você o vê, você pode escolher ser como ele, ou pode escolher tomá-lo como um exemplo para não fazer isso. O mesmo acontece com esses vilões da história. Na verdade, esses vilões da história estão apenas encarnando um papel. São almas que encarnam esse papel ou assumem esse papel para aprender algo e para nos ensinar algo. Eu sempre digo a eles, por exemplo, com Hitler, e as pessoas se incomodam quando eu uso esse exemplo, mas é que Hitler foi como o maior vilão da história. Há outros, mas enfim, e há pessoas que nem sequer são mencionadas. Mas o que quero dizer é que se Hitler não tivesse feito o que fez, os direitos humanos não existiriam. E o turismo hoje, como o conhecemos, e as viagens como as conhecemos hoje, não existiriam. Porque as pessoas antes não tinham a necessidade de se mover de um país. As pessoas viviam suas misérias, suas coisas em um único lugar. Mas quando surge a Segunda Guerra Mundial, é quando as pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, é onde as pessoas conseguiram aproveitar esses aviões que restaram, onde transportavam a Deus e todo aquele, para se mover de um país a outro. E assim começa a se criar realmente o turismo como tal. Além disso, a grande migração que houve durante a Segunda Guerra Mundial fez com que no mundo inteiro se abrissem hotéis, se abrissem muitas coisas para dar abrigo a essas pessoas. Então, obviamente, foi um louco que lamentavelmente a história tem que tê-lo, mas quando você vê do lado espiritual, foi uma alma que estava encarnando esse papel. E graças a que existiu essa história, outras coisas aconteceram, como os direitos humanos. Hoje as pessoas têm direitos humanos. É graças ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Por quão difícil foi. Então, o que eu aprendi, que não há pessoas boas nem más, apenas almas que estão encarnando um papel e lhes cabe evoluir a partir daí. O viciado em drogas, a prostituta, aí o assassino. Há uma frase no fundo que diz que o que não te mata te faz mais forte. E talvez a nível mais como de humanidade, também os fenômenos que são caóticos ou críticos a nível humano. Quem, se não te mata, te faz mais forte e deveria ajudar a crescer e avançar como coletivo, não? Como humanidade. Qual é a coisa mais complicada que você vê?
no fato de se aceitar como médium e levar a vida como médium e trabalhar no que tem a ver com a mediunidade? Qual é a coisa mais difícil para você nesta escolha de vida? Realmente o mais difícil tem sido aprender no caminho. A que me refiro? Eu cresci em um mundo onde eu tenho 33 anos de idade, senhores. Quando eu comecei com isso, pois obviamente para trabalhar com isso de fato, eu já tinha 18 anos de idade. Mas quando eu era pequeno, isso pelo menos na Venezuela não se falava. Esteban, ou seja, isso era um conceito, isso de Chico Xavier e Allan Kardec, tudo isso era como muito fechado. Ou seja, era muito de ordens e coisas. Apesar de que hoje em dia querem pintá-lo como se fosse algo que todo mundo sabia. Não, ou seja, não era algo para todo mundo, isso não era falado por todos. Primeiro porque a América Latina sempre foi um continente muito... a América do Sul, principalmente, né? Sempre foi um continente muito católico. Então, esses temas de ler cartas com astrologia eram sempre em segredo, porque era um tabu na época. Então, eu obviamente não tive quem me permitisse saber que o que eu estava vendo era normal. Quando eu comecei a ler livros de James Van Praagh, de John Holland, de Lisa Williams, de Tony Stockwell, de todos esses médiuns famosos dos Estados Unidos e da Europa, porque na América Latina não havia esses livros assim de mediunidade. Por aí soava Madame Blavatsky, mas também era algo assim como que Madame Blavatsky era para as pessoas que eram seguidoras de seus ensinamentos. Então, eu tive que crescer literalmente sozinho, vendo os videntes. Aos videntes me refiro às pessoas que jogavam as cartas. Então eu dizia, sim, mas é que para mim eu não recebo informações através de cartas. Olha, eu leio as cartas, pessoal, eu adoro. Mas isso foi algo que eu aprendi depois de adulto. Agora, quando eu era pequeno, isso não acontecia comigo. Então, de alguma forma, para mim foi complicado o processo de aprender. À medida que eu ia lendo alguém, iam chegando informações, símbolos, me identificar com alguém, porque é algo que falamos há tempo, no live que tivemos juntos, foi algo que me aconteceu muito. Ou seja, ter que saber que havia dias em que eu estava mais conectado do que em outros, eu nunca tinha pensado. Ou seja, isso ninguém tinha me dito. Quer dizer, foi com você que realmente eu disse, olha, sim, não estamos iguais todos os dias. Aconteceu comigo, eu falo com John Holland, e eu perguntava a John Holland, por exemplo, por que há espíritos que se comunicam e outros que não? Quer dizer, por que há pessoas? Por que há almas que dizem, olha, é assim, assim, assado? Porque para mim, há espíritos que se aproximam e me dão data de nascimento, lugar, tudo, dados muito, muito específicos. E em outras ocasiões, nada. Não, há outros que me dizem um lápis. E eu fico tipo, e o que é um lápis para você? Então eu tenho que começar a ver. Ou acontece com você, imagino que de repente você está em uma experiência e não percebe o espírito. Não. Bem, eu faço grandes demonstrações públicas. E sempre há muita gente. E há pessoas que vão aos meus eventos e são lidas, assim como há pessoas que não. Estou falando de um público eu sempre digo, em um público, por exemplo, de 1.200, 2.000 pessoas, nem todo mundo é lido, porque primeiro, eu não vou comer, ou seja, são 2 horas de evento. E segundo, mas me refiro no caso, porque claro, se você tem um monte de pessoas, sempre vai haver alguém para ler. Mas eu me refiro quando, por exemplo, você está na frente de alguém que te diz, ei, você poderia fazer uma sessão para mim? E às vezes acontece comigo. Às vezes há pessoas que simplesmente não sinto, mas era aí que eu dizia, a quem eu pergunto isso? Eu criança, e já adulto, já com 18 e 19 anos, eu dizia a quem eu pergunto isso. Então, aprender no caminho foi o mais difícil. E atenção, a isso, pelo menos na Venezuela, há muito ceticismo. Muito, muito. Somos pessoas, os venezuelanos são muito crentes em Deus e em tudo. Mas o que fazem os meios de comunicação nos Estados Unidos, onde as pessoas vão a um evento, e ao segundo e ao terceiro.
e nunca são lidas. E as pessoas continuam indo porque gostam, não? Na Venezuela, as pessoas vão a 2 eventos e já no terceiro te escrevem pelo Instagram e dizem que gostariam de uma sessão privada porque nos eventos grandes você nunca as lê, sabe? E que, de alguma forma, há muitos céticos, então lá é preciso surpreender as pessoas. Então, por exemplo, vejo outros médiuns que não é para denegrir o trabalho de ninguém, mas dizem 2 coisinhas e as pessoas sabem, eu tive que me esforçar, eu tive que ler pessoas. Ao vivo na televisão, há médiuns que não se prestam para serem lidos na televisão. Eu tive que fazer isso ao vivo na televisão e às vezes, encontrei pessoas ruins também. Então são coisas que você vai percebendo que tive que ir aprendendo, por exemplo, a dizer não. Eu, através de aprender na prática, aprendi a dizer não. Não quero ler você, ou não sinto nada e não posso. Não devo me sentir mal por isso. Eu gostaria de ter sabido disso há 10, 12 anos, 15 anos atrás. Teria gostado muito. Sim. Eu, muitas vezes, dizia a um amigo médium que já está mais ativo no assunto. Eu sugeria, por exemplo, que há coisas que ele não deveria fazer, porque sempre há pessoas que podem querer te prejudicar, entende? Como? Porque ser criticado porque é simples. Então, às vezes, como? Falávamos com um amigo outro dia, alguém. Poderia, por exemplo, ter uma sessão privada com você e te convidar para sua casa e colocar câmeras e fazer um espetáculo de você, digamos. Sim, e isso pode acontecer. Por isso, por exemplo, eu nunca faço sessões na casa de ninguém, porque no fundo prefiro ter meu espaço controlado, porque sempre pode acontecer esse tipo de situação, porque no final, para gerar mais audiência, vão buscar alguma forma de fazer algo sensacionalista. O mesmo, por isso não faço sessões em público, em geral não as faço, e além disso, porque tenho a concepção de que é algo muito privado para evitar esse tipo de problema, sempre, chego até aí, pois aprendi isso da maneira difícil. Mas hoje em dia, também olhando para a parte de almas boas e almas más, também percebi que, você também vem para liberar karmas, vem para liberar muitas pessoas, porque aí você percebe que tem que aprender, que haverá todos os tipos de consciências. Estou verdadeiramente orgulhoso e digo isso com toda a humildade para todos que me veem, de que meu trabalho permitiu que muitas pessoas despertassem seus próprios dons, permitiu que houvesse pessoas que se questionassem muito. Chegam a mim em sessões médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas muito pesadas mentalmente, que no final são as que dizem à minha equipe que não sabem como eu fiz o que fiz, não sabem como soube o que soube, mas ficaram com uma dúvida. E isso para mim é suficiente. Claro. Bem, temos falado sobre a Venezuela, sobre o seu começo na Venezuela e isso, mas entendo, e se não estou enganado, que você decidiu partir, pegar suas malas e ir para a Espanha. Pelo que sei, você está na Espanha, não sei por quanto tempo mais vai ficar na Espanha, se é algo indefinido ou se já tem um período definido. E o que te impulsionou a pegar suas malas, ir para a Espanha, e como é a experiência na Espanha? Os espanhóis veem isso de forma diferente, né, dos venezuelanos, por exemplo, que são com quem você tem mais proximidade. Ou é muito parecido. Devo realmente esta viagem ao meu trabalho, porque, até um ano atrás eu estava morando na Argentina. Estive lá por 5 anos, adorei a Argentina. Tenho família no Chile, então também fazia apresentações no Chile. Estive na Colômbia, estive na República Dominicana e meu trabalho me fez viajar muito. Mas sempre sei que não sou eu que me movo, mas sim os mestres e a divindade trabalhando através de mim. Eu estava na Argentina, estava bem, adorei, e um dia senti a necessidade de me mover e digamos que há uma voz que às vezes me diz: preciso que você faça isso e isso foi, pegue suas coisas e cruze o mar, por assim dizer. E cheguei aqui na Espanha, realmente não sei quanto tempo vou ficar, porque não é algo que
volto a repetir, eu decido. Eu não planejava ficar bem na Argentina. A pandemia me fez ficar na Argentina. Porque eu cheguei à Argentina foi porque ia fazer um evento e quando justamente caiu a pandemia, me deixaram lá. Então, obviamente, eu não podia fazer nada para ir contra isso. Mas gostei muito, porque a Argentina me permitiu encontrar-me com o mundo, reencontrar-me com uma parte espiritual minha, que havia deixado. Eu tinha deixado os cristais, Esteban, eu tinha deixado o Reiki, eu tinha deixado tudo o que era a parte do coaching. Na Argentina foi como retomar isso. E à medida que a pandemia estava acontecendo, comecei a estudar. Aproveitei a pandemia para estudar, então, Compostege, comecei a estudar coaching ontológico, comecei a estudar Reiki, biocoerência, codificação, porque era o que se podia fazer naquele momento, não se podia fazer muito. E isso me permitiu estar... Eu sempre digo, a Argentina para mim foi como essa recarga. Vir para cá, para a Espanha, eu já tinha vindo para a Espanha também, eu vinha quase todos os anos, durante a pandemia não vim, mas vinha todos os anos. No ano passado eu vim, este ano eu vim, e os mestres no ano passado me diziam, no ano que vem você terá uma missão aqui. Cheguei aqui e tem sido interessante porque a Europa, como tal, está muito aberta a este mundo holístico, por assim dizer. Ou seja, aqui dizer, sou médium é muito comum e as pessoas aceitam isso de forma muito comum. Ou seja, ok, tudo bem, manda ver. Uma vez, entrei no Palácio Real aqui e vi Carlos III. E Carlos III foi quem me disse, meu quarto não estava aqui, meu quarto estava mais abaixo. E eu transmiti isso para a guia. E a guia me disse, sim, o quarto do Estado está embaixo, fizemos uma recriação aqui. Você é um visitante frequente, não é? Eu disse a ela, não, é que sou médium. E ela apenas me olhou, começou a rir e me disse, que bonito, mande lembranças para minha avó. As pessoas encaram isso normalmente, as pessoas aceitam isso de forma muito normal. Obviamente, isso faz com que a gente queira. Poderia se supor o contrário, que tudo é um pouco mais mágico, mais próximo da América Latina, e na Europa há mais estrutura, tudo é mais racionalizado. Essa é a impressão que normalmente se tem. Então, chama a atenção o que você está dizendo. Sim, totalmente, porque as pessoas estão abertas a este mundo holístico. Há muitas pessoas que são médiums, que leem cartas. Há poucas lojas, o Poppers, por exemplo, eu procuro muito por lojas holísticas, há muito poucas. Então, quem quiser abrir uma loja holística, seja bem-vindo. Aqui há muito espaço para isso. Mas as pessoas fazem cursos, fazem workshops. Aqui há congressos de mediunidade. Obviamente, baseando-se muito em Allan Kardec, nesse mundo estrutural, há muitos psicólogos. Psicólogos que são médiums. Isso me impactou muito, porque um dos principais oponentes da minha mediunidade foram os psicólogos. Porque para eles não entendem como uma pessoa, em 1 hora de consulta, faz o que eles precisam fazer em 50 sessões. Mas agora, me deparo aqui com que não, olha, eu sou psicólogo e sou médium. Uau! E como você fez isso? Mas bem, a gente vai aprendendo, mas eles estão muito abertos. A verdade é que quando você vier também vai gostar muito, porque eu sei que Esteban vai vir para cá. Eu sei que sim, e de alguma forma você vai gostar muito. Estou pedindo aos do outro lado que me insistam mais, como que me empurrem um pouquinho. Os do outro lado, invisível, mas também os do outro lado do mar. Olha, falamos sobre o quão bonito, importante e transcendental é para você a mediunidade. Mas como todas as coisas, tem suas coisas boas e suas coisas ruins, como todas as coisas. Então, Vagaban, queria te perguntar, o que é o negativo que você vê na mediunidade? Há algo negativo? Há algo que você diria, este é o lado obscuro, este é o lado que não gosto da mediunidade? Há várias coisas. O lado negativo é que você está exposto a tudo. Eu realmente admiro os médiuns que conseguem se fechar e dizer, não vou sentir. Os espíritos não me incomodam e deixo isso. Claro, os espíritos não me incomodam. O que me incomoda é a energia das pessoas.
a dor das pessoas. Eu vou caminhando pela rua e vou sentindo sua dor, sua raiva, sua tristeza, pequeno. Hoje em dia, percebo que muitas das minhas mudanças emocionais não eram porque eu era adolescente, mas porque estava sendo influenciado por muita energia do ambiente, mas eu não sabia. Hoje em dia, às vezes tento não tocar muito nas pessoas, não tocar muito nos objetos, porque recebo impressões das pessoas e talvez isso é o que mais me custa, porque digamos que ser médium é estar exposto a toda essa energia. Você aprende a se fechar? Não sei, eu acho que você aprende, mas a ignorar, não a se fechar. O que mais eu não gosto da mediunidade? O fato, pelo menos no meu caso, de eu, vagabundo, não tenho tempo para me sentir mal. Ou seja, eu sou uma pessoa que está conectada o tempo todo. Não sei se acontece com você, mas no meu caso, eu tenho as respostas o tempo todo. Então, isso de querer me sentir mal porque quero me sentir mal e pronto, por capricho, não. Ou seja, os mestres estão sempre me dizendo, os espíritos estão me dizendo, o tempo todo, o que está acontecendo. Você sabe que se quiser alcançar isso, pode conseguir. Quando algo não acontece para mim, eles dizem, onde está o seu nível vibratório nisso? Então, há momentos em que digo, e já disse a minha equipe, há momentos em que digo, não quero ter as respostas, ou não quero me levantar e dizer, não estou vivendo isso, por isso, quero ser mais inconsciente. Mas às vezes penso que são caprichos de alguém. Acho que a medianidade faz você perceber que já não está mais nesse nível. É a que está em outro nível e que seu trabalho é como estar na universidade. E querer reclamar de coisas do ensino fundamental, você não pode fazer isso. Às vezes acontece comigo que antes, quando comecei, eu sentia um pouco como que... Claro, como se espíritos ou guias falassem com você ou fossem te orientando e tal. Mas com o passar dos anos, veja que eu já não sinto a mesma forma de conectar como no começo. Mas ainda tenho as respostas para minhas dúvidas, tenho minhas certezas interiores, mas tenho a impressão de que é a própria pessoa, pelo menos vou falar por mim, que sou eu mesmo, que talvez antes teria sido mais difícil entender que eu tenho a capacidade, porque somos multidimensionais e há uma parte de mim que está muito mais avançada do que a experiência que estou vivendo neste momento aqui, que poderia se comunicar comigo mesmo. Então, claro, originalmente para mim era mais fácil atribuir isso a um terceiro, mas finalmente estou muito aberto à ideia de que cada um tem a resposta para tudo. Há uma certeza interior profunda que me faz tomar decisões, agir, entender a vida. Ou seja, você não pode reclamar muito, é como talvez, e isso, às vezes, não sei, por exemplo, no amor, eu vivi meus relacionamentos de casal, e eles sempre descobrem que sou médium. E é complicado porque antes eu usava meu dom para ver o que a pessoa estava fazendo. Hoje em dia eu digo, é como se você já soubesse que se tocar na pessoa, ou, por isso eu não leio minhas parceiras, eu evito ler minhas parceiras. E minhas parceiras sempre vêm e me pedem. Minha parceira atual me disse, por que você nunca me disse nada? Estes dias ela me disse, por que você nunca me disse nada do que vê sobre mim? Eu digo, não me faz falta, não quero entrar na sua energia, não, quero saber o que há. Dentro disso, prefiro descobrir. Acontece o mesmo comigo, com as parceiras, e acontece o mesmo com os parentes. Também não leio para meus parentes próximos. Se você visse assim como, ei, uma prima, quero que você faça uma sessão. Para mim, não. Eu te encaminho para um amigo, recomendo este amigo, esta amiga, que não te conhece, que não tem vínculo de sangue comigo. Não sei porquê, mas sinto isso. Pagavam. Quero te fazer a seguinte pergunta. Você acha que os médiums nascem ou os médiums se fazem? É possível fabricar um médium do nada? A verdade é que a mídia não é feita, ela nasce. Eu antes tinha muita dúvida. E foi uma paciente minha, eu digo paciente pessoal porque eu tenho um conceito diferente de paciente. Eu tive uma paciente que há muito tempo me disse,
que ela estava comigo em sessão e havia um rapaz que estava prestes a fazer um curso de desperte sua mediunidade ou torne-se médium, algo assim era. E eu peguei e disse a ela: você deveria fazer esse curso para aprender a desenvolver sua mediunidade. E ele se virou e me disse: entenda algo, ser médium não é apenas dizer que você é médium. Ser médium precisa de uma validação de coisas. Para saber que você é médium, dizer que sou médium, agora que você é intuitivo é outra coisa. Que você é vidente é outra coisa, mas já foi o que ela me dizia. Mas dizer que você é um médium, isso não se aprende. Isso tem que nascer com você. Então não me recomende que vá fazer algo porque eu não sou médium. Você me ensinou que sou intuitiva. Me permitiu ver que sou intuitiva. Mas eu não sinto espíritos, não acredito em espíritos. E é com você que estou aprendendo que isso existe. Mas que ninguém venha aqui dizer a eles, pobre gente, que vão ouvir isso. Então, claro, eu obviamente tomei isso como um comentário tóxico e eu disse, mas com o tempo, e devido às experiências que tive encontrando pessoas de vibração muito alta e pessoas muito negativas, percebi que realmente se nasce médium. Você nasce sendo médium, tá? Porque haverá coisas que um médium sabe que uma pessoa normal não vai saber. Porque, obviamente, todos nós já perdemos um parente, todos podemos perder pai, mãe, um irmão, um tio, mas o médium real te diz coisas que somente você e seu ente querido sabiam. E não são coisas que você vai supor, porque é algo que gostei, que você disse no live, é verdade. As pessoas confundem ler o campo com receber uma mensagem. E ler o campo, senhores, é que todos somos energia e temos um campo energético. E há pessoas que são muito boas em ler o campo energético. Há pessoas que te dizem, bem, olha, você tem um conflito com seu pai, ou aqui há uma pessoa que morreu em um acidente. Mas quando você é médium, a mensagem chega mais direta. Não se dá tanta volta. Por isso, para mim, a pessoa nasce médium, não se torna médium. Que você possa desenvolver uma intuição, sim, e que todos, em algum momento de nossa vida, possamos servir como uma ponte de Deus. Pois sim, mas realmente dizer que sou médium é pesado, porque vão haver coisas que, se você não souber fazer, não, claro. E além disso, dedicar-se profissionalmente, porque eu já vi pessoas que fazem uma formação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e em 2 meses já estão fazendo formações de médium e oferecendo serviços de médium. E o mesmo. Exato, exato. E é complexo. É complexo. E outra coisa que eu não sei você, Esteban, mas para mim o médium é constante 24 horas por dia, 7 dias por semana. E vejo que todas essas pessoas que fazem um curso é como se, bem, eu pago e quando quero, digo, é como quando pego as cartas, sabe, de pôquer. E vamos jogar cartas de pôquer. Bem, sou médium, sabem? Sinto que o médium realmente está constantemente. E entre as coisas ruins também, que queria que você me tivesse perguntado anteriormente. Ei? Pois, acho que uma das coisas negativas que vejo na humanidade é que as pessoas, quando descobrem que você é médium, não param de perguntar. Então você nunca para de trabalhar. Você nunca para de fazer isso. E há momentos em que às vezes a gente diz que quer se deitar para dormir. Eu fui a um único lugar na história da minha vida onde não senti. Onde é um lugar. Chama-se Salto Ângel e foi o único lugar que visitei onde não senti nenhum espírito. E foi impressionante. Porque toda vez que eu queria sentir algo, era como se algo me devolvesse o que eu estava tentando sentir. E me fazia sentir a mim mesmo. E isso me pareceu tão impactante. Porque realmente foi o único lugar onde pude ser normal. Onde não importava com quem eu estivesse. Mas fora isso, o médium está o tempo todo conectado. Então aquelas pessoas que fazem um curso e dizem, e depois dão cursos. E não só isso, mas que desligam isso, como um rádio. Uau, incrível, eu amo isso. Para mim, você é uma pessoa intuitiva que aprendeu certas técnicas de mediunidade que lhe permitem captar coisas do campo, mas já falar com um espírito. É meio complicado. Exatamente. Concordo totalmente com você. Bem certo. E já que falamos do além da morte e da mediunidade, né? Projetando
futuro e espero que por muitos anos mais. Dizer como você gostaria que fosse a sua morte, como você gostaria que fosse a transição de deixar esta existência aqui e passar para o além. Bem, eu vou morrer. Me disseram a que idade eu vou morrer. Eu não sei. Quando eu souber quando vai acontecer, vou ter um primeiro pré-infarto, na idade que vai acontecer o pré-infarto. E anos depois eu morro. Vou estar na minha casa. Sei que vou estar na minha casa e vou estar vestido de uma forma específica. Mas bem, sempre penso nisso porque, digamos que estar constantemente conectado com o além, você vai vendo os cenários onde pode ir, né? Não é? Eu sei que nunca vou morrer em um acidente. Sei que não vou estar em um atentado ou morrer em um atentado nem nada disso. Mas sei que vai ser pacífico. E digamos que já o tenho. Já organizei, já sei. E então digamos que estou tranquilo com isso. Não te incomoda o fato de saber que os anos estão passando e a idade está diminuindo, o dia e a hora. E a contagem regressiva está ativa. Obviamente, todos sabemos que temos a contagem regressiva ativa, mas para mim é uma nebulosa. Pode ser no próximo ano, pode ser em 40 anos mais. Não sei. Mas se eu tivesse um momento mais definido, talvez tivesse feito mudanças muito radicais na minha vida. Entende? Bem, às vezes penso no que vi ou no que eles me mostraram. Como quero deixar as pessoas, ou seja, obviamente todos os meus amigos, todas as pessoas que me conhecem, já sei que naquele momento saberei quem já terá partido e quem não. Ser médium me deu a oportunidade de poder saber esse tipo de coisas. E digamos que cada vez que olho para frente e vejo que o dia vai passando, o ano vai passando e cada vez mais se aproximam aqueles anos. Daqui a muito tempo, bem, tento viver o mais tranquilo possível. Só que não tenho medo da morte, como. Sei que vai chegar. Por isso, quando estive em turbulências, por exemplo, há algum tempo, estava com minha equipe em um avião e o avião começou a se mover, mas de uma maneira que, se você me visse em um avião, eu estaria super tranquilo, ele está se movendo assim e eu estou dormindo. Para que saibam, senhores, viajar comigo de avião é eu morrer dormindo. Ou seja, eu não sinto turbulência. Podem perguntar a alguém da minha equipe, pelo menos ao Lino, que me dizem, mas como você dorme? Mas você não sente a turbulência das pessoas gritando? Eu não. Primeiro porque já sei que não vou morrer em um avião. Sei que não vou ter um acidente aéreo. Então, como eu sei disso, não me preocupo não. Tento viver. Tento viver sem raiva, sabe? Tento viver sem raivas. Minhas irritações duram 5 minutos. Seria estranho, né? Como médium que tivéssemos medo da morte. Ou seja, imagino que deve haver médium com medo da morte. Mas na verdade, não, isso não entra muito na minha cabeça. Olha, vão ver e para ir encerrando. Como você se visualiza em 5 ou 10 anos? Porque já que você disse que, ao que parece, na data que você tem clara da sua partida, vai ser muitos anos mais. Suponho que vai ser em mais de 5 ou 10 anos. Como você se visualiza em 5 ou 10 anos? Vasquez. Bem, posso te dizer que a partir do ano que vem, vão me acontecer coisas para as quais não sei se estou preparado para vivê-las. Porque tem muito a ver com ser mais público. Talvez. Levar uma mensagem para o mundo inteiro, mas de uma forma maior. Eu me vi bem, me vi tranquilo. Então, tento cuidar da minha saúde porque sei que dentro de alguns anos, dentro de 10 anos, talvez terei certos problemas de saúde relacionados à alimentação e esse tipo de coisas. Que hoje em dia, justamente ontem eu dizia, uau, mas se me disseram isso, por que continuo comendo assim, não é? Mas me vejo bem e me vejo ajudando muitas pessoas com um centro holístico, porque esse tem sido o meu sonho, ter um centro holístico onde eu possa ajudar outras pessoas. Há pessoas que me disseram se eu quero ensinar. Eu não sei se eu nunca me senti com a capacidade de ensinar algo. Talvez dando mais palestras, talvez viajando pelo mundo, levando mais a conferência. Tenho várias conferências. Uma se chama Entre Dois Mundos, que é uma conferência muito bonita, porque eu tento fazer com que as pessoas
mudem sua visão sobre a morte, que entendam que a morte vai estar presente, que vai doer, que você vai chorar, mas que você pode decidir se afundar na depressão ou encarar como parte da vida, não é? E isso me permitiu, então, levar essa conferência pelo mundo. Tenho a de Uma Tarde de Espíritos, onde estou falando, é como um petit comité, 50, 60 pessoas no mínimo. Então, bem, de alguma forma, isso me permite. Eu me vejo assim, fazendo esses eventos, vivendo deles, sabe? De ensinar, de dar um conhecimento, mas tranquilo, realmente não... Como te digo, vivo o agora, muito o agora, porque também aprendi que, às vezes, olhar muito para frente te distrai do presente. E aqui estão acontecendo muitas coisas também importantes. Exatamente. Bhagavan, então, te desejamos daqui muito sucesso no futuro. Muito obrigado por compartilhar aqui conosco. E você é um convidado cordial para uma próxima entrevista. Muito obrigado, Bhagavan. Não, obrigado a você. Obrigado a você. Esperamos você aqui na Espanha, então já sabe. Ok, um abraço, Bhagavan. Obrigado por assistir a esta entrevista com Bhagavan. E se você gostou deste vídeo, não custa nada pedir que você dê um like. Seus comentários serão sempre bem-vindos. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se e assim podemos levar esses temas a muito mais pessoas. Espero que nos vejamos em breve. No próximo episódio, nos vemos em breve.